A manhã no Rio começou cedo. O sol nascendo do horizonte lançava uma luz dourada na areia branca da praia de Copacabana. Em um condomínio ao longo da costa, Renata Martins acordou silenciosamente, olhando para o rosto adorável de seu filho, de 7 anos, Davi, na cama ao lado dela. Ela sorriu gentilmente. Era a manhã do 3º dia de viagem, e ela não poderia esperar que essas férias fossem nada além de ondas pacíficas. "Mãe, você está acordada?" Davi disse em voz baixa, esfregando os olhos. "Bom dia." Renata acariciou o cabelo bagunçado do filho. "Parece que teremos um lindo dia de praia hoje." O telefone tocou e, apesar da hora, "Mamãe" apareceu na tela. Renata soltou um pequeno suspiro antes de atender. "Bom dia, mamãe." "Renata, quais são seus planos para hoje?" A voz de Regina Albuquerque tinha seu tom apressado de sempre. "Mãe, são apenas 7 horas. Eu estava planejando tomar café da manhã com Davi e depois ir à praia por volta das 10. Lembra que você está dormindo até tarde? Patrícia e os filhos já estão acordados há pelo menos 1 hora." Renata fechou os olhos e contou lentamente até 10. Sua vida tinha sido uma série de conversas como essa com sua mãe. Regina não conseguia deixar de criticar as escolhas parentais de Renata. "Tudo bem, mas ainda vamos nos encontrar às 10, como planejado." Depois de desligar, Renata se virou para Davi. "Você está ansioso para conhecer a vovó, a tia Patrícia e seus primos na praia?" Davi pensou por um momento antes de responder. "Bem, eu quero brincar com o Gustavo e a Beatriz, mas acho que a vovó não gosta de mim." O coração de Renata doeu ao perceber que o filho notava a atitude sutil da avó. "Isso não é verdade. A vovó é só um pouco rigorosa," respondeu cuidadosamente, escolhendo as palavras. O nascimento de Davi não foi planejado. Quando Renata tinha 28 anos, engravidou após um breve relacionamento, e o homem desapareceu sem assumir a responsabilidade. Sua mãe, Regina, e sua irmã Patrícia se opuseram fortemente ao fato de Renata se tornar mãe solteira. Regina chamou isso de vergonhoso, e Patrícia disse: "Você não vai conseguir lidar com isso." Mas Renata não mudou de ideia. Sem interromper, sua carreira, em uma agência de publicidade, foi promovida a diretora de marketing e criou bem seu filho. Ainda assim, as críticas de Regina e Patrícia nunca pararam. Ela foi acusada de ser superprotetora, e suas escolhas parentais eram constantemente questionadas. Após o café da manhã, Renata e Davi começaram a se preparar para a praia. Aplicaram protetor solar, vestiram as roupas de banho e colocaram lanches e bebidas em uma bolsa. "Não se esqueça do seu flutuador", disse Renata, entregando a Davi um par de boias de braço azuis. Seu filho ainda não sabia nadar bem. Chegaram à praia um pouco antes do horário marcado. Regina, Patrícia, seu marido Ricardo e seus filhos, Gustavo, de 10 anos, e Beatriz, de 8, já estavam acomodados sob um grande guarda-sol. "Finalmente você chegou", disse Regina, olhando para o relógio. "Estamos aqui há 1 hora." "Bom dia, mãe." Renata tentou suavizar a expressão da mãe. "Nós combinamos de nos encontrar às 10 horas, não é? São apenas 9h45. "Renata, você é sempre tão casual com o tempo", disse Patrícia, jogando seu cabelo castanho para trás. Ela estava impecável em seu biquíni, em contraste com o maiô mais modesto de Renata. Davi, Gustavo e Beatriz correram. "Vamos construir um castelo de areia." Davi sorriu timidamente e olhou para Renata. "Vá em frente." Ela empurrou gentilmente as costas do filho. "Mas não se esqueça de me avisar quando quiser entrar na água." "Renata, por quanto tempo você vai interferir desse jeito com seu filho?" Ricardo olhou para ela por cima dos óculos escuros. "Nossos filhos já nadam sozinhos. Davi ainda não está confiante na natação." Renata respondeu com calma. "É porque você o faz pensar dessa forma." Regina suspirou. "Eu te criei com mais rigor, e olha só, você acabou forte. Você é muito mole com Davi." Renata estava prestes a discutir quando seu telefone tocou. O nome do seu chefe apareceu na tela. "Com licença, preciso atender isso", disse, se desculpando. "Vá em frente. Atenda a sua ligação de trabalho." Regina acenou com a mão.
Nós cuidaremos de Davi. Renata hesitou por um momento, mas aquele projeto com um grande cliente era importante para ela. Beijou o filho e instruiu. Eu já volto. Lembre-se de avisar a vovó ou a tia Patrícia quando quiser entrar na água. Enquanto caminhava em direção ao saguão do hotel, ouviu Regina e Patrícia sussurrando atrás dela. Ela é realmente super protetora, não é? Davi precisava aprender mais independência. Talvez hoje fosse uma boa oportunidade. Renata se sentiu desconfortável, mas seu telefone tocou novamente, e ela saiu da praia. Enquanto Renata desaparecia no saguão do hotel, Regina lançou um olhar significativo para Patrícia. As duas criticavam o estilo superprotetor de Renata há anos. Esta é a nossa chance, Regina disse em voz baixa. Vamos ensinar um pouco de independência ao Davi. Patrícia assentiu. A mãe dele mima demais o filho. Nossos filhos são mais independentes. Na praia, as 3 crianças começaram a construir um castelo de areia. Depois de um tempo, Davi começou a olhar para o oceano. Outras crianças brincavam na beira da água e pareciam estar se divertindo. Vovó, posso entrar na água? Davi perguntou, segurando sua boia azul. Regina sorriu para o neto. Claro, Davi. Você é um menino grande agora. Pode brincar sozinho. Mas a mamãe disse que eu não deveria nadar sozinho. Sua mãe sempre se preocupa demais. Regina disse. Você ficará bem se ficar na área rasa. Vá. Seus primos irão com você. Gustavo e Beatriz correram na frente, e depois de um momento de hesitação, Davi os seguiu. Ele colocou a boia no braço e entrou cautelosamente no mar. Regina e Patrícia sentaram-se sob o guarda-sol e começaram a mexer nos smartphones. Ricardo tinha ido até um vendedor próximo para comprar bebidas. Na beira da água, Gustavo e Beatriz voltaram para a areia, mas Davi ainda estava no mar. Ele brincava na água rasa, mas a maré gradualmente o levava para mais longe. Vovó! Davi gritou, mas sua voz se perdeu no vento. Não consigo voltar. Renata e Patrícia não tiravam os olhos das telas. Gustavo e Beatriz estavam distraídos, brincando na areia, e não perceberam que o primo estava em apuros. Socorro! A voz de Davi ficou mais fraca. A boia azul o mantinha na superfície, mas seus pés já não tocavam mais o chão. Com os olhos arregalados de medo, ele olhava para a costa, cada vez mais distante. Quando Ricardo voltou com as bebidas, olhou ao redor e perguntou. Onde as crianças estão brincando? Ali. Patrícia apontou para o oceano. Onde está? O Davi? Ricardo perguntou, vendo apenas Gustavo e Beatriz na areia. Patrícia finalmente olhou para cima. Ele estava lá há 1 minuto. Ela olhou ao redor, mas não viu Davi. Provavelmente foi ao banheiro. Regina disse indiferente. Renata deve voltar logo de qualquer maneira. Naquele momento, Renata chegou à praia. Ela correu em direção à família, procurando pelo filho. Onde está o Davi? A ansiedade transparecia na sua voz. Não sei, deve estar por aí. Regina deu de ombros. Ele entrou na água, Patrícia respondeu. A voz de Renata ficou mais forte. Mas nós estávamos olhando. Patrícia insistiu. Ele deve estar brincando com outras crianças. Renata olhou rapidamente ao redor. Mas as coisas dele ainda estão aqui. Ele não iria embora sozinho. Onde ele está? Seu pânico aumentava. Regina revirou os olhos. Renata, você está sendo dramática. Ele vai voltar sozinho. Crianças precisam aprender independência. O sangue sumiu do rosto de Renata. Ela começou a correr pela praia, chamando pelo filho e perguntando às pessoas próximas. Então, de repente, ela parou e olhou para fora. Ao longe, nas ondas, podia ver uma boia azul e uma pequena cabeça. O grito de Renata ecoou pela praia. Davi! Lá na água, ela pulou no oceano e, desesperadamente, começou a nadar, mas foi empurrada para trás pelas ondas. Ouvindo seus gritos, um salva-vidas próximo avaliou a situação e imediatamente correu para o resgate. Um dos surfistas também pegou sua prancha e remou para fora. Regina e Patrícia finalmente começaram a entender a seriedade da situação
e correram para a beira da água. De jeito nenhum! Os olhos de Patrícia se arregalaram. Nós estávamos assistindo, Regina disse fracamente. Nós apenas desviamos o olhar por um momento. Mas Renata não estava ouvindo suas desculpas. Ela caiu de joelhos na areia, continuando a chamar o nome do filho. Uma multidão começou a se reunir, muitos olhando para o mar. O salva-vidas e o surfista alcançaram Davi e carregaram o menino inconsciente para a praia. Renata correu para o lado do filho, sem fôlego. Os lábios de Davi estavam azuis, seu rosto pálido. Meu filho! Meu filho! Renata gritou, jogando-se sobre o corpo de Davi. O salva-vidas rapidamente começou a reanimação cardiopulmonar, enquanto alguém já havia chamado uma ambulância. Toda a praia estava tomada pela tensão e pelo medo. Regina e Patrícia estavam um pouco afastadas. Seus rostos mostravam terror e uma sensação crescente de culpa. A sala de espera do hospital estava envolta em um silêncio pesado. Renata cobriu o rosto com as mãos, tremendo ocasionalmente enquanto esperava pelo relatório do médico. Ao lado dela, Regina e Patrícia estavam sentadas ansiosas. Ricardo havia levado as crianças de volta para o hotel. Foi um acidente. Regina quebrou o silêncio. Isso poderia acontecer com qualquer um. Renata lentamente levantou o rosto e olhou para sua mãe, seus olhos congelados. Sua voz era baixa e controlada, mas a raiva era evidente. Um acidente, mãe? Você não estava olhando para ele. Ele tem apenas 7 anos. Renata, nós estávamos olhando. Patrícia defendeu-se. Só desviamos o olhar por um segundo. Um segundo? A voz de Renata aumentou. Ele foi levado para o mar. Você sabia que ele não sabia nadar. É porque você está mimando ele. Regina rebateu. Nos nossos dias, as crianças aprendiam a nadar muito mais cedo. Renata estava prestes a responder quando um médico de jaleco branco entrou na sala de espera. Ela imediatamente se levantou. Davi? Sua voz tremeu. Senhora Renata? O médico disse calmamente. Seu filho se recuperou. Nós o ressuscitamos e sua condição está estável. Os joelhos de Renata cederam e ela caiu na cadeira. Não. Entanto, o médico continuou. Ele engoliu uma quantidade significativa de água. Há danos nos pulmões e precisamos monitorá-lo cuidadosamente. Também há uma possibilidade de que o oxigênio no cérebro tenha sido temporariamente reduzido. Ele vai ficar bem? Renata perguntou, a voz trêmula. As próximas 24 horas são críticas. Ele está em um ventilador, mas assim que recuperar a consciência, deveremos ser capazes de removê-lo. O médico colocou a mão no ombro de Renata. Seja forte. Você poderá vê-lo em breve. Assim que o médico saiu, um silêncio pesado caiu novamente. Renata olhou para o teto, segurando as lágrimas. Seu coração era uma mistura confusa de medo e raiva. Renata, Regina disse. Não tínhamos ideia de que isso aconteceria. Renata tentou controlar a voz, mas falhou. Você prometeu cuidar dele. Ele ainda é uma criança. É porque você é sempre super protetora, argumentou Patrícia. Estávamos apenas tentando ensinar a ele um pouco de independência. Independência? Renata se levantou e confrontou as duas. Ele quase se afogou. Se ele tivesse morrido, vocês ainda diriam que estavam ensinando independência? O rosto de Patrícia ficou pálido. Não diga assim. Encara a realidade. Renata apontou para elas com um dedo trêmulo. Vocês estavam ocupadas com seus smartphones e ignoraram meu filho. Era isso que chamam de ensinar independência? A expressão de Regina endureceu. Renata, você sempre nos culpa. Está se desviando da sua própria responsabilidade. Minha responsabilidade? O fogo acendeu nos olhos de Renata. Como eu sou a culpada? Porque você o estragou e o deixou fraco. Regina disse, friamente. Outras crianças são mais fortes. Você escolheu atender aquela ligação de trabalho. Se estivesse lá... A mão de Renata se levantou e, por um momento,
Ela quase deu um tapa na mãe, mas no último segundo conteve-se. Você está me culpando? Sua voz tremeu. Eu confiei em vocês. Confiei na minha família. Esse foi o meu erro. Naquele momento, uma mulher de uniforme branco entrou na sala. Senhora Renata, sua voz era calma. Sou Carla Mendes, assistente social do hospital. Renata respirou fundo e se virou. Sim, sou eu. Posso falar com você por um momento? Carla sorriu gentilmente. Também gostaria de falar com todos os envolvidos, para entender as circunstâncias do acidente. Regina enrijeceu. O que quer dizer com isso? É um procedimento padrão. Carla respondeu calmamente. Quando uma criança sofre um ferimento grave, especialmente quando pode haver problemas de supervisão envolvidos, precisamos esclarecer a situação. Problemas de supervisão? Patrícia levantou a voz. Foi um acidente. Patrícia, Renata disse exausta. Diga a verdade. A assistente social entrevistou as 3 mulheres separadamente. Quando Renata terminou de falar, foi levada à UTI. Uma enfermeira a guiou para uma pequena sala privada. Lá, cercado por tubos e máquinas, estava Davi. Seu pequeno corpo parecia ainda menor na cama, seu rosto pálido. Renata pegou a mão do filho e beijou sua testa. Mamãe está aqui, Davi. Você está seguro agora. Horas se passaram. Conforme a noite avançava, a condição de Davi melhorou gradualmente. Perto do amanhecer, ele finalmente abriu os olhos. Mãe. Sua voz estava fraca. Davi. Renata derramou lágrimas de alegria. Está tudo bem? Você está seguro. O médico foi chamado e verificou a condição de Davi. Sinais muito bons, disse ele. Provavelmente já poderemos remover o ventilador em breve. Assim que o tubo foi retirado, Davi começou a falar com uma voz rouca. Eu estava com medo, mamãe. Eu sei, meu amor. Você foi tão corajoso. Renata acariciou seu cabelo. O que aconteceu? Você pode me contar? Davi pensou por um momento antes de dizer. A vovó disse que eu poderia entrar na água, mas as ondas estavam fortes. Eu chamei por ajuda. Mas a vovó e a tia Patrícia estavam olhando para os celulares. Suas palavras foram sumindo. A assistente social Carla entrou silenciosamente na sala. Ela ouviu o que Davi disse. Olá, Davi. Ela sorriu gentilmente. Como você está se sentindo? Minha garganta dói. Carla lançou um olhar para Renata. Posso falar com ele? Você pode ficar, se quiser. Ela se sentou ao lado de Davi e perguntou gentilmente o que havia acontecido. O menino contou, com sinceridade, como sua avó e tia estavam distraídas no celular e não perceberam quando ele pediu ajuda. Carla assentiu enquanto tomava notas. Obrigada, Davi. Você é muito corajoso. Quando ela e Renata entraram no corredor, 2 policiais estavam esperando. Senhora Renata, um policial disse, gostaríamos de falar com você sobre o acidente do seu filho. Não foi um acidente, Renata disse firmemente. Foi supervisão negligente, o policial assentiu. Na verdade, recebemos relatos de testemunhas na praia. Há vários depoimentos de que sua mãe e irmã estavam entretidas em seus smartphones e não prestavam atenção na criança. Além disso, o policial pegou seu celular e reproduziu um vídeo que mostrava Regina e Patrícia olhando para seus telefones sob o guarda-sol. O choro de uma criança podia ser ouvido à distância, mas as 2 nem sequer olharam para cima. Este vídeo foi feito por um turista próximo, explicou o policial. Eles disseram que ouviram seu filho pedindo ajuda. As mãos de Renata tremeram ao vê-lo, a evidência de que sua raiva havia se transformado em profunda tristeza. Estamos iniciando uma investigação por suspeita de abuso e negligência infantil, disse o policial calmamente. Agradeceríamos sua cooperação. Renata assentiu. Qualquer coisa. No corredor, Regina e Patrícia estavam cercadas por policiais. O medo era evidente em seus rostos. Renata olhou para elas por um momento, antes de retornar ao quarto de seu filho.
Uma semana depois que Davi recebeu alta do hospital, o apartamento de Renata estava cheio de buquês e cartões enviados por estranhos. O incidente na praia tinha sido coberto por notícias locais e rapidamente se espalhou nas redes sociais. O vídeo foi visto milhões de vezes e ficou conhecido nacionalmente com o título Avó concentrada no smartphone, neto em perigo. Davi Martins sentou-se no sofá da sala assistindo televisão, mas seus olhos estavam vagos. Desde que recebeu alta, ele não era mais a criança ativa de antes. Sofria de pesadelos à noite e até se recusava a entrar na banheira. Um psicólogo infantil o diagnosticou com fobia de água e sintomas de tepiti. Renata estava perto da janela, segurando seu celular. Ela tinha acabado de falar com seu advogado naquela manhã. Seu advogado, Felipe Duarte, disse: "Esta não é apenas uma disputa familiar. Sua mãe e irmã claramente negligenciaram seus deveres de supervisão, resultando em sérios danos ao seu filho. Há motivos suficientes para uma ação civil." Renata estava hesitante em processar legalmente sua mãe e irmã, mas as despesas médicas e os custos da terapia psicológica para a recuperação de seu filho eram enormes. "Elas estão arrependidas?" Ela se perguntou. A resposta ficou clara. No noticiário local de ontem, Regina e Patrícia disseram aos repórteres que Renata estava exagerando. "Estávamos cuidando do nosso amado neto", disse Regina em frente às câmeras. "As crianças às vezes sofrem acidentes. Essa é uma realidade. Os pais devem aceitar." A superproteção parental de Renata deixou Davi fraco. Quando ouviu esses comentários, algo quebrou dentro de Renata. Enquanto estava perdida em pensamentos, seu telefone tocou. Era um número desconhecido. "Olá, aqui é Renata Martins. Senhorita Renata, aqui é Mariana Souza, do Rio Herald. Você tem um momento?" Renata hesitou por um segundo. Até agora, tinha recusado todas as entrevistas para a imprensa. "Do que se trata?" "Tenho perguntas sobre as alegações de sua mãe e irmã", Mariana disse francamente. "Há muitas contradições na história delas. Se você estiver disposta, eu gostaria de ouvir seu lado." Renata olhou pela janela para Davi. Ele agora observava um desenho que havia feito como parte de sua terapia. Com linhas azuis e pretas intensas, retratava uma pequena figura gritando na água. "Tudo bem", ela decidiu. "Vamos nos encontrar." O encontro com Mariana foi mais detalhado do que Renata esperava. A repórter não perguntou apenas sobre o incidente, mas também sobre sua infância, seu relacionamento com a mãe e o atrito com sua irmã. "Regina era rigorosa com você também?" Mariana Souza perguntou. Renata sorriu amargamente. "A mamãe sempre exigia padrões altos, dizia que estava me ensinando força, mas era tolerante com Patrícia. Quando minha irmã falhava, ouvia: 'Ela ainda é jovem.' Mas se eu fizesse a mesma coisa, era: 'Você precisa ser mais responsável.' Deve ter sido difícil. Eu estava desesperada pela aprovação da minha mãe, mas minha irmã era amada, não importava o que fizesse", disse Renata calmamente. "Ironia do destino. Quando me tornei mãe solteira, escolhi a abordagem oposta à da minha mãe. Talvez eu seja superprotetora, mas sempre quis dar segurança e amor a Davi." Mariana tomou notas ansiosamente. "Há algo preocupante sobre o comportamento. Passado de Regina?" Renata pensou por um momento antes de responder. Na verdade, esta não é a primeira vez. Com a voz trêmula, começou a falar sobre os julgamentos perigosos de Regina no passado. Dirigir com os filhos de Patrícia sem cadeirinhas, deixar um neto de 5 anos cortar vegetais com uma faca, sair para fazer compras deixando as crianças sozinhas em casa. Mamãe acredita que as crianças crescem através da severidade, mas isso é apenas irresponsabilidade. No dia seguinte, Mariana contatou amigos e colegas de Patrícia para obter mais informações. Sua investigação revelou que a própria Patrícia tinha problemas com a criação dos filhos. Os professores da escola estavam preocupados. Gustavo Oliveira, de 10 anos, frequentemente chegava atrasado e esquecia o dever de casa. Beatriz Oliveira, de 8, apresentava sintomas de ansiedade. Consultas com o orientador escolar foram marcadas, mas Patrícia faltou 2 vezes.
Quando o artigo de Mariana foi publicado no jornal, o impacto foi explosivo, intitulado "Menino quase se afoga, negligência familiar leva à tragédia". O artigo detalhou o comportamento irresponsável de Regina e Patrícia e citou Renata, revelando as falhas em sua abordagem parental. No depoimento que acompanhava o artigo, o médico de Davi explicou a gravidade do incidente. Se a ajuda tivesse sido adiada por apenas mais alguns minutos, ele poderia ter sofrido danos cerebrais permanentes ou, no pior dos casos, perdido a vida. A reação da comunidade foi imediata. Comentários críticos inundaram as redes sociais de Regina e Patrícia. A seguradora onde Patrícia trabalhava a colocou em licença remunerada por tempo indeterminado. O clube de jardinagem da Carol suspendeu sua filiação. Mas o acontecimento mais chocante veio da polícia. Na tarde em que o artigo foi publicado, 2 policiais bateram na porta de Regina. Eles tinham um mandado de prisão para ela por suspeita de negligência infantil grave. Simultaneamente, um representante dos serviços de proteção à criança visitou a casa de Patrícia e começou a investigar o bem-estar de seus filhos. Ricardo Oliveira ficou furioso e culpou Patrícia. "Por que você não estava vigiando Davi? Agora nossos próprios filhos estão em risco." Quando Renata ouviu essa notícia, sentiu emoções confusas. Por um lado, alívio ao ver que sua mãe e sua irmã estavam enfrentando as consequências de suas ações, mas ao mesmo tempo, tristeza por ver sua família se desintegrar. Naquela noite, ela sentou-se ao lado da cama de Davi, observando seu rosto adormecido. O menino ainda segurava sua mão até cair no sono. "Eu farei qualquer coisa para proteger meu filho", ela jurou calmamente. "Mesmo que isso signifique ir contra minha própria família?" Na manhã seguinte, o telefone de Renata tocou. Na tela, o nome de Patrícia. Ela respirou fundo antes de atender. "Renata." A voz de Patrícia soava chorosa. "Me ajude. Ricardo está falando sobre divórcio. Ele disse que vai pedir a custódia das crianças." Renata permaneceu em silêncio. "O que eu devo fazer?" Patrícia começou a chorar. "Você entende, não entende? Como é assustador perder seus filhos." "Eu entendo." Renata respondeu calmamente. "E é por isso que não posso perdoar você e a mamãe. Mas somos uma família." "Sim, somos uma família." Renata olhou pela janela. "Mas ser família não significa que eu tenho que permitir que vocês façam mal às crianças." Do outro lado da linha, Patrícia ficou em silêncio. 1 ano depois, em uma praia não muito longe, Renata sentou-se na areia. Ao seu lado, Davi praticava natação em águas rasas com um instrutor. Ele vestia uma camisa de proteção solar, azul sobre o maiô, e seguia as instruções com uma expressão séria. 1 ano após o incidente, suas vidas haviam mudado drasticamente. Davi frequentava terapia 2 vezes por semana, enfrentando, aos poucos, seu medo da água. Nos primeiros meses, ele teve pesadelos constantes e até se recusava a entrar na banheira. Mas com terapia e o amor incondicional de sua mãe, ele começou a se recuperar. Hoje era seu primeiro dia no oceano. "Mãe, você viu? Eu sei nadar." Davi gritou alegremente. "Eu vi. Você foi incrível." Renata acenou, sentindo uma pequena vitória em seu coração. Ela mesma estava fazendo terapia, enfrentando o relacionamento complexo com sua mãe e sua irmã. A raiva e a tristeza não tinham desaparecido completamente, mas ela estava aprendendo a seguir em frente. Os processos legais também haviam sido concluídos. Regina foi considerada culpada por colocar uma criança em perigo por negligência grave. Sua sentença foi suspensa, mas o juiz ordenou que ela realizasse 200 horas de serviço comunitário e participasse de um programa de segurança infantil. Patrícia havia se divorciado de Ricardo e agora enfrentava uma amarga batalha pela custódia dos filhos. Ela também foi condenada a realizar serviço comunitário e a frequentar aulas sobre responsabilidade parental. O celular de Renata tocou. Era um lembrete sobre a reunião de um grupo de apoio. Após o incidente, ela havia fundado um grupo chamado Pais Protegendo a Segurança das Crianças. Era um espaço para pais compartilharem experiências e discutirem sobre segurança infantil e laços familiares tóxicos.
Enquanto verificava a notificação, outra mensagem chegou. Era um contato de um jornal local. Renata Martins havia começado recentemente a escrever uma coluna sobre segurança infantil. O sol estava se pondo quando o instrutor anunciou o fim da aula. Davi correu animado para sua mãe. "Podemos voltar amanhã?" Seus olhos brilhavam de empolgação. "Claro." Renata sorriu e o abraçou. "Você é muito corajoso." Enquanto se preparavam para sair, Renata olhou para o oceano. No horizonte, ainda era possível ver o local onde a tragédia do ano passado havia ocorrido. Ela respirou fundo, tentando libertar-se daquela memória. Em outra parte da cidade, Regina trabalhava em um centro de proteção à criança como parte de seu serviço comunitário. Superficialmente, demonstrava sinais de remorso, mas suas mensagens para amigos ainda estavam cheias de rancor. "Ela me arrastou para o tribunal, mesmo sendo minha filha", escreveu ela. Patrícia estava em uma situação semelhante. Nas aulas, de responsabilidade parental, desempenhava o papel de aluna exemplar. Mas, no fundo, ainda se via como vítima. Ela não compreendia a profundidade da ferida que havia causado a Davi. Para Renata e Davi, no entanto, hoje era um dia de novos começos. Apesar de carregarem a dor do passado, estavam avançando, um passo de cada vez. Agora me diz, se você estivesse no lugar de Renata, até onde você iria para proteger seu filho? Ou alguém que você ama? Escreve aqui nos comentários. Se você gostou da história, clica em gostei e deixa um comentário com uma classificação de 1 a 10, para eu saber o quanto você gostou e assim melhorar as histórias aqui do canal. Assista também ao vídeo que agora está aparecendo na sua tela. Até breve.